O irmão Cícero daqui a pouco vai estar entrando aí. Pode entrar, varão. Pode ficar à vontade. Ô, Glória. Bom dia, meu querido. Graças e Bom dia, paz. meu amado. Feliz de estar com vocês aí. Estão me ouvindo aí, tranquilo Tá aí? dando para ouvir legal. Amém, amém. E aí, começando com oração, com louvor e depois palavra, como é que a gente faz? Fique à vontade, varão. Amém, amém. Vamos orar então, né? Depois a gente vem Vamos. com louvor. Amém? Pai do Senhor, Amém. a todos os amados aí, que está com o pastor George aí seguindo. É um prazer estar com vocês. A Igreja de Cristo presente logo cedo, né? É, E benção. vamos ver se a gente prega o Evangelho para não atrasar os irmãos também. Mas primeiro buscar o reino dos céus, depois as outras coisas serão acrescentadas, hein, pastor Jorge? É verdade, varão, com certeza. Amém. E vamos orar então, né? Vamos. Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, Sim, meu em Deus. nome do Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, que conduza, Senhor, essa live através do teu Espírito Santo. Usa nossas mentes, abre nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração e vem com tua palavra, Senhor, do trono de Deus. Espírito Santo de Deus, que não seja de homens, mas do teu Espírito Santo conduzindo, Senhor, a tua palavra e usa nossos lábios para a tua honra, para a tua glória, Pai. Amém. Amém, varão. Rony, bom dia, gente. Graças e paz. Estamos com o irmão Cícero aí para compartilhar a bênção Amém. conosco. Nylon Dias, um abração. Fique à vontade, varão. Amém, meu amado. Oi, pastor Jorge, eu senti no coração aqui de trazer o título aqui, os chamados dos primeiros discípulos, em Lucas 5, 4 a Amém. 10, né? Vamos lá. E quando acabou de falar, disse a Simão, vá-te ao mar alto e lançais as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fizeram assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo, Senhor, ausente-te de mim, que eu sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, porque por causa da pesca de peixe que havia feito, e de tal modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse Jesus, Simão, não temas, que agora em diante serás pescador de homens. Eita glória! Hein, pastor Jorge? Glória. Amém. Veja só, o Senhor Jesus disse a Simão, Simão, com a palavra, o próprio Simão disse, sobre a tua palavra lançarei a rede, Senhor. Ele creu no Senhor Jesus. Amém. Um versículo antes, ele subiu ao barco de Simão, pregando o evangelho. E a Bíblia não diz, mas Simão também estava assistindo a pregação de Jesus. Ele creu. Algum Uhum. tipo de milagre ali, baseado na palavra, o Senhor pregou em cima do barco de Simão. E houve algum resultado, algum milagre. E Simão viu isso e falou assim, Senhor, pela tua palavra, lançarei a rede. Porque Pedro viu algo que Jesus tinha feito, né? Embora isso, pastor George, o Senhor Jesus chamou os discípulos, convocou, agora vocês vão pescar homens, não peixe, baseado nessa palavra. Uhum. Vocês ficaram a noite toda sem pegar nada, agora vocês vão pescar homem. Eles ficaram abismados pela pescaria, né? Pela palavra do Senhor Jesus. Então, pastor George, no ministério do Senhor Jesus, eles
foram acompanhando Jesus e os discípulos. O Senhor Jesus ensinou a eles como fazer. O Senhor Jesus expulsou demônios, curou cegos, ressuscitou mortos, né? E em diante, ele foi crucificado, se entregou, né? E glória ao Senhor Jesus, glória ao Senhor Pai, né? É o nosso Pai, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. Agora, Pastor Jorge, veja bem nisso aqui em João 21, de 1 a 17, vamos dizer que Pedro se afastou do Senhor Jesus, porque teve aquela situação que ele falou: Senhor, se tu fores preso, né, eu vou contigo para a cadeia. Aí o Senhor Jesus falou: é mesmo, Pedro? Hoje mesmo você vai me negar, né? Ele negou 3 vezes, aquela situação do Gala cantou. Então, aqui em João 21, de 1 a 17, diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou assim: estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 seus discípulos. E disse Simão: vou pescar, né? Disse-lhe eles também: nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco naquela noite e nada apanharam. Olha, veja bem, Simão falou: vou pescar, ele queria voltar à velha vida passada. E nada apanharam. Você vê que a palavra não estava mais com ele, né? Olha aí. Apanharam, ele quis voltar pescar peixe, voltar pescador, mas Jesus já tinha consolidado o ministério de Pedro. Pedro, vem comigo, que agora em diante vocês vão pescar homens. Jesus, naquela palavra, ele consolidou o ministério de Pedro, né? E nesse caso aqui, Pedro se afastou. Vamos lá. E ele disse-lhe: Simão, vou pescar, também vamos contigo. Os apóstolos também seguiram a Pedro, se afastaram também. Lá na frente a gente vai ver isso aí. E sendo já de manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Olha só, a palavra veio de novo. E eles não conheceram, está fora da palavra. E disse, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? E responderam: não, né? E ele lhe disse: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Olha a cena se repetindo, pastor Jorge. Né? E lançando, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixe, né? E então aqueles discípulos a quem Jesus amava, que é João, né? E disse a Pedro: é o Senhor. Pelo menos um lembrou, porque João tinha muita intimidade com Jesus. Quando Jesus pregava o evangelho, João deitava a cabeça no peito do Senhor Jesus para ouvir a palavra, né? Coisa tremenda. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar, né? E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe, olha só, e um peixe posto acima de um pão. Pois é, a palavra estava já com um peixe na brasa, né? Exato. Dizendo que eles iam pescar, não pegaram nada porque a palavra não estava com ele. E esse peixe quer dizer: meu filho, se você tivesse comido, você já estava comendo peixe. E o pão que estava ali representava o pão da vida, o Senhor Jesus, a palavra, que iria alimentar os discípulos. Vamos ver aqui. Olha que coisa tremenda. Quero dar um abração aí para Dinorá, que se faz presente na nossa live. Dinorá, minha queridona, que o Eterno te abençoe poderosamente. Amém. Beijo, graças e paz, bom dia.
Sim, Aleluia. fica à vontade. Aleluia. Vamos lá, meus amados. E os outros discípulos foram no barco, sim, e logo que desceram da terra, viram ali brasas e um peixe posto acima do pão, olha aí. E disse Jesus, trazei todos os peixes que agora apanhasse. Disse-lhe Jesus, trazei todos os peixes que agora apanhasse. Que agora por quê? Porque a palavra ordenou. Agora apanhasse, porque a palavra chegou. Eles estavam distante da palavra do Senhor Jesus. Olha que coisa tremenda. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, olha só. E sendo tantos que não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus, vinde comer, olha aí. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Porque já sabia que era o Senhor. Porque aquele milagre só Jesus fazia. Amém. Só Jesus ordenava. Eles começaram a lembrar da palavra, né? Sabendo que era o Senhor. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão, olha só, tomou o pão e lhe deu-lhes alimento espiritual. E, semelhantemente, o peixe. Primeiro o alimento espiritual, as outras coisas serão acrescentadas. Eles queriam peixe, queriam comer depois, e depois já estava na mão do Senhor Jesus. Eles foram pescar sem a palavra, e a palavra não estava com ele, e não pegaram nada. O Senhor Jesus estava com o pão, que é a palavra, e o peixe, que é alimento material. Vamos lá. E já a terceira vez que o Senhor Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, que coisa tremenda, pastor George. E depois de ter jantado, disse-lhe o Senhor Jesus a Pedro Simão, filho de Jonas, me amas mais do que estes? Porque Jesus perguntou, Simão, você me ama mais do que esses? Porque Simão foi o primeiro a se afastar da palavra, os outros foi tudo atrás. Eu vou pescar. E os outros também vão contigo, Pedro. Os outros discípulos, Pedro, vamos fazer a obra. Eles não fizeram isso. Pedro, vamos fazer o que o Senhor Jesus mandou. Eles não fizeram isso. Pedro falou, eu vou pescar. Eu vou voltar para a minha velha vida. Eles foram tudo atrás. Por isso que o Senhor Jesus, você me ama mais do que esse? Hein, Pedro? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E lhe disse, apacenta meus cordeiros, né? E tornou-lhe dizendo, segunda vez, Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me. E disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. E disse a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. E Simão entristeceu-se porque ter dito a terceira vez, ama-me, e disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus respondeu, apacenta minhas ovelhas. Jesus, ele perguntou 3 vezes, pastor George, porque como Pedro tinha negado ele 3 vezes, para não ter nenhuma dúvida de outras pessoas, outros discípulos, não, olha, Pedro negou a Cristo, né? E Jesus perguntou 3 vezes, você me ama, apacenta o meu cordeiro. Ele estava dizendo aqui, Pedro, pega o teu ministério e faz o que eu te mandei. Ele estava consolidando o seu ministério. Faça o que eu te mandei, Pedro. Faça o que eu te mandei. Ele obedeceu, vamos lá. E diz aqui em Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Aleluia. E ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eita glória, pastor Jorge. Ficar em Jerusalém, obedeceram, ficar em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder. Quando antes de o Senhor Jesus subir, ele deu essa ordem, o Senhor Jesus foi para a glória. Depois veio o batismo do Espírito Santo, que eles falaram em língua, e veio cheio de poder. Agora, olha só que tremendo, pastor Jorge. Depois que Pedro obedeceu, se encheu do poder, a promessa do Senhor Jesus. Olha só o que aconteceu aqui em Atos,
Atos 2, 37 a 41. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, olha só, e aos demais apóstolos, os apóstolos também já estavam cheios de poder. Que façamos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito. Olha que tremendo, pastor Jorge. É forte, varão. E porque a promessa diz, olha só, e porque a promessa diz a respeito de vós, os filhos de Israel, né? E aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, isso é pra gente, todos que estão longe, são nós gentios. Né? Olha só que tremendo. E tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. E tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testifica e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. E de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, que indica a palavra do Senhor Jesus, que Pedro representa ao Senhor Jesus, como eu, o irmão Jorge, e os irmãos que estão assistindo também. Nós somos ministros de Cristo. Nós somos discípulos. Nós representamos a Cristo em receber a sua palavra, aquele que agrada-se. E quase 3.000 almas, olha só, naquele um dia só, pastor Gil, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Vamos comparar a palavra do Senhor Jesus pela palavra Pedro, lançai a rede e pegar esse peixe. Pegaram tanto peixe que o Senhor Jesus está dizendo, o que eu tô pela minha palavra, Pedro, o que você fez aí que você não fez antes, não pegou nada, pela minha palavra, vocês que pegar peixe, agora você vai pegar homens, pescar homens, está no meu reino, a consolidação em tremendo, pastor. É necessário observar nessa palavra, Amém. E o que eu tenho orado, alma, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, é exatamente isso aí. Chegou um momento que Pedro, ele foi pelo aquilo que ele estava a ver, e é por isso que ele parou. Quando nós vamos pela vista, nós paramos. Ele viu o Cristo ser crucificado, então ele parou e tentou voltar para a velha vida, porque naquele momento ele para de ouvir a voz do Espírito de Deus. E é aí onde está o problema para muita gente. Quando paramos de ouvir a voz do Espírito de Deus, a nossa vida toma um contorno completamente dramático e difícil. Então, que possamos orar nessa manhã e crer nessa direção que Deus tem nos dado. Ouça a voz do Espírito de Deus. Danilão, meu queridão, um abraço, bom dia. Então, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo para que possamos prosperar financeiramente, emocionalmente e espiritualmente, que você possa ouvir a voz do Espírito de Deus. Eles foram traumatizados quando eles viram aquela cena, então eles pararam e retrocederam. Mas Jesus vem e repõe eles, reposiciona aqueles homens. E nesse reposicionamento existe o que? Um resultado poderoso na terra. Pedro prega e ganha uma multidão de almas. Então nós precisamos entender que a voz do Espírito de Deus vai nos levar a resultados poderosos. A voz do Espírito de Deus vai nos levar a realizações extraordinárias. E é por isso que eu tenho orado e tenho ensinado aos discípulos isso. Alma, ouça a voz do Espírito Santo. Porque na voz da ira existe a vergonha. Na voz do medo existe a vergonha. Na voz da inveja existe uma derrota terrível. Às vezes, na voz do esposo, né? Às vezes o esposo com aquela brutalidade, com aquela ignorância, talvez até com boa intenção, mas existe uma opressão. Na voz da esposa, né? Que é a nossa preciosa, ela tem interesse de abençoar, mas nem sempre consegue.
na voz do amigo. Às vezes o amigo tenta nos orientar, tenta nos corrigir, tenta nos abençoar, mas às vezes eles estão totalmente enganados, não com má intenção, mas por não ouvir a voz do Espírito. Então, queridos que me assistem, ouça a voz do Espírito de Deus. Porque há vozes que nos oprimem, há comentários que nos oprimem, há olhares que diminuem a nossa vida. Mas a voz do Espírito Santo, ela gera vida em nós, em nome de Jesus. Amém? Quero aproveitar para mandar um abração aí para Jefferson e João, que chegaram aí. Que o Eterno abençoe vocês poderosamente. Amém? Então, ó, você vai colocar assim, vai, ouve a voz do Espírito. Amém? Vocês que estão aí assistindo, coloca assim, vai, ouça a voz do Espírito. Jaqueline, coloque aí, varão, vai, ouça a voz do Espírito. Aí você aproveita e coloca um sorrisão aí, porque é desse jeito. Essa live é uma live cheia de alegria. Vai, ouça a voz do Espírito. Vamos lá, gente. O pessoal aqui participa bastante, varão. O pessoal aqui chega junto. Vai, ouça a voz do Espírito. Amém. Então nós precisamos ouvir essa voz, porque é nessa voz que está a nossa vitória. É isso aí, Danilão. Vai, ouve a voz do Espírito. Coloca uma risada aí, gente. Coloca o glória a Deus, coloca um aleluia. Aqui a gente abre os dentes para o Espírito Santo de Deus. É isso aí, Júlio. Ô, glória. Vamos lá, gente. Vai. Isso, Sara. Ouve a voz do Espírito. Amados, nesse dia de hoje, ouça a voz do Espírito. Rosivalda, Deus te abençoe. Débora, conseguiu colocar Dinorá na vibe aí, né, Débora? Deus abençoe você. Dinorá, Zé, Deus abençoe você, família abençoada. Nailon Dias, é isso aí. Vai, ouve a voz do Espírito. Amados, às vezes a gente perde amizades, porque a gente ouve vozes, a gente ouve comentários, a gente ouve olhares travados. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Nós precisamos ter um coração inclinado a compreender. Nós precisamos ter um coração inclinado a ser abençoador. Tá certo? Eu não sei como tem sido a sua amizade com as pessoas, mas deixa eu dizer para você uma coisa muito séria. Tem coisa que tem que entrar aqui e sair cá, até pra gente não perder a amizade, tá certo? Ó a Marilene aí, ó. Ô, Glória, vai, ouça a voz do Espírito. É isso aí, Marilene. Porque a voz do Espírito traz um movimento novo. A voz do Espírito traz um movimento de excelência, gente. E vou dizer para você, um movimento grosso, um movimento abrupto, fecha a porta, gera uma redução de possibilidades. Mas o movimento pela voz do Espírito vai multiplicar suas possibilidades. Johnny, bom dia, meu queridão. Que o Eterno te abençoe. Eliane, um abração. Que o Eterno te abençoe poderosamente. Então vai, ouve a voz do Espírito e as suas possibilidades se multiplicam. Varão de Deus, quando a gente ouve a voz do Espírito, as possibilidades se multiplicam. Pedro, quando ele ouviu a voz do Espírito, ele ganhou almas, ele foi usado para curar, ele foi usado para libertar, ele foi usado para mudar vidas. Então eu posso dizer para você que me assiste, quando você ouvir a voz do Espírito, você vai ser usado para mudar muitas e muitas vidas. Sua casa não será mais a mesma, não é isso, Cícero? Tem um homem aí que ouve a voz do Espírito. Tem um homem aí sensível a um argumento de vitória. Tem uma mulher aí sensível à palavra do Eterno. E essa vantagem já começou, né? Porque vocês estão se levantando para assistir a palavra, para ouvir a voz do Espírito pela manhã. Então o seu dia será maravilhoso. Não é que tudo vai sair certinho. É que aquilo que não estiver bem, Deus vai te dar habilidades para mover o mistério. E o gigante que se levantar, Deus vai te dar as coordenadas. E esse gigante vai cair. E você vai cantar o hino da vitória. Amém. Fique à vontade, varão. Entrei para dar uma palavra também, né? Participar do movimento. Eu falo também demais, pastor. Não, eu gosto muito. Tá tudo certo. Fique na bênção.
Cari, bom dia, bênção. Gosto muito de expressar que a gente tem que viver. A gente vive Cristo, a gente quer... Como a gente conhece Cristo, como é que a gente vai apresentar Cristo sem conhecer Ele? Então, a gente tem que conhecer Ele mais, e muito conhecer Ele, e a gente tenta passar de toda forma Cristo para as pessoas. Né? Nós somos ministros, nós estamos falando aqui de apóstolos, né? De discípulos, né? Ó, veja bem, vamos complementar aqui também, pastor Jorge. Muita gente fala assim, poxa, mas Jesus chamou Pedro. Pedro era discípulo, era apóstolo. Mas, meus amados, nós acabamos de falar aqui, eu e o pastor Rogério aí, o pastor George, perdão, nós expressamos a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Nós somos um condutor, um vaso, que expressamos a palavra. O Senhor Jesus disse assim, em João 8,31, pelos aqueles judeus que creram nele, falou assim, e se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Olha aí. Se nós, os irmãos também, vamos ficar firmes na palavra, que através da palavra do Senhor Jesus, o Espírito Santo, como acabou de falar o pastor Jorge aí, vai nos usar, certo? Que você está buscando a palavra do Senhor, você está se coligando no Reino dos Céus. A palavra do Senhor diz assim, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, quando você está ligado na palavra do Senhor Jesus, que é a Bíblia aqui, ó, você meditar nela de noite, o Senhor Deus vai olhar o Espírito Santo e vai usar aquele vaso. Aquele vaso está coligado comigo. Hein, pastor Jorge? É verdade. Então, nós seremos usados tremendamente como Pedro foi. Pedro foi um discípulo, e ainda é, que ele está vivo em Cristo Jesus. Nós estamos vivos em Cristo Jesus. E, irmãos, nós começamos a apacentar umas ovelhas, vamos começar por uma nós mesmos, né? Aquele versículo, pastor Jorge, que aquele homem trouxe o menino demoniado e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. E aí o pai do menino, Senhor, os seus discípulos não conseguiu expulsar o demônio do meu filho. Eu não tenho fé. Aí Jesus, traga o menino aqui. Expulsou o demônio do menino, né? Aquele rapaz, pelo menos, o pai do menino foi sincero. Falou, olha, eu não tenho fé. Ele foi sincero. Eu gosto de sinceridade. Mas tudo bem, deixa quieto aí. Expulsou o demônio do menino e os discípulos chegaram ao Senhor Jesus, falou assim, Senhor, por que a gente não conseguiu? Aí Jesus falou assim, olha, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Ele estava falando não era do menino, não. Ele estava falando dos discípulos. A dúvida, né? Ele falou, que geração perversa e má. Então, a dúvida está na mente dele. A casta de demônio está ao redor da gente, pastor George. E quer jogar dúvida, quer jogar pornografia, quer jogar coisas, perversidade da mente da gente. Né? Então, quando a gente jejuma, se consagra ao Senhor, o reino dos céus, os demônios, a caça de demônio cai fora. E lança fora a dúvida, a perversidade que o inimigo quer jogar na mente da gente. A gente tem que se abster disso aí. Então, poderosamente, a gente se unindo com o reino do Senhor, ele vai usar tremendamente. Né, meus amados? E assim, a gente apacentando a gente primeiro, a gente se buscando ao Senhor, o Senhor vai olhar, o Espírito Santo vai usar esse vaso para resgatar mais almas para o meu reino. Ele vai colocar, pastor Rogério, na frente dos irmãos, na nossa frente, pessoas que estão tristes, ovelhas feridas, ovelhas afastadas, perdidas no mundo. O Senhor Jesus vai colocar a gente assim para a gente pregar a palavra. Né, na mente dele. Amém, pastor Rogério? Pastor George, me perdoe. Viu a palavra sair, pastor George? A palavra que eu senti no coração de trazer hoje foi essa. E dou glória a Deus e passa a palavra para o irmão agora aí, viu? Amém, varão. Amém. Deus te abençoe. Foi um prazer te receber aqui na nossa live, viu? Amém, amém. Te abençoe, te prospere mais e mais. Amém. Amém. Eu agradeço. E assim nós finalizamos nossa live de hoje. Amados, nós precisamos ir pela palavra, que a palavra possa assim, encher o teu coração, encher a tua casa e a tua família. E foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer receber o irmão Cícero aqui nessa manhã maravilhosa. Amém.
E quando a live passar aí na sua time, né? Que você possa curtir, compartilhar, comentar. É muito bom, fortalece muito o nosso canal. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, queridos, com toda a sorte de milagres. Amém. Amém. Aí vocês colocam aí até amanhã, pastor, e vamos embora. Até amanhã. Amanhã estamos aqui, 5h59 da manhã, amanhã. Ô, Glória. Um abração, Vilma, Marilene. Ô, Glória. Mana, um abração, que o Eterno te abençoe e te prospere mais e mais. Até amanhã, meu queridão. Paz, meu amado. Paz, Senhor a todos.